Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos nesse dia 27 de maio, terça-feira, sexta semana da Páscoa, iniciando nossa meditação louvando: a vida vence a morte, Cristo ressuscitou. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora, pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Que bom estarmos juntos nesse dia, agradecendo a Deus pelo dom de nossas vidas, por tudo que somos, por tudo que temos. O refrão do Salmo nos diz: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. É preciso clamar. Interessante isso que o salmista nos diz: estende o Senhor o teu braço e me ajuda. O braço se estende para nos levantar quando estamos caídos. O braço nos ajuda quando perdemos a força de carregar a cruz, o fardo do dia a dia, o peso. O Senhor que nos carrega nos seus braços. Por isso entrega a tua vida nesse dia no Senhor, ao Senhor, como nos diz o salmista, e faça agora a tua oração: Senhor, me carrega em teus braços. Hoje o dia está difícil, vou ter um dia difícil hoje, Senhor, eu já sei, problemas, dificuldades para enfrentar, coisas para consertar, tantas dificuldades. Mas o Senhor é o nosso sustento, Ele não nos abandona. Creia, toma posse da graça, da bondade de Deus. Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Palavra da salvação. O Senhor se prepara e com esse discurso prepara o coração dos discípulos. Jesus anuncia a sua partida desse mundo e afirma que é conveniente, é fundamental a sua partida para que o Espírito Santo continue a sua obra em nosso meio, para que a Trindade continue agindo em nosso meio. Jesus veio nos mostrar o rosto misericordioso, amoroso de Deus Pai. Jesus veio nos resgatar na cruz, pagando por nossos pecados, apagando toda a nossa culpa, tudo que nos pesava, tudo que pesava no coração do mundo, Jesus apaga, se entregando por cada um de nós e muito mais que isso, ressuscitando esse período maravilhoso que vivemos de Páscoa e nos esperando
a promessa aqui do Evangelho de hoje, esperando que o defensor venha, o Espírito Santo, quando celebramos a festa de Pentecostes, rememorando esse dia tão especial do nascimento da igreja. Estamos aqui pela força e pela ação do Espírito Santo. E o defensor que Jesus nos convida a receber e a esperar, ele pode ser dividido em 3 ações, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha em favor dos discípulos, os fazendo compreender sua partida como vitória contra o mal. O Espírito Santo vai tornar os discípulos, nos torna capazes de levar adiante o mesmo testemunho de Jesus. O Espírito Santo une a comunidade ao Senhor como o ramo no tronco. E tudo isso é profundo, porque depois de Pentecostes, tudo clareia no coração dos discípulos. E com a missão dos discípulos, é a nossa missão que continua. Agora com o nosso Papa Leão, sucessor de São Pedro, é a Igreja continuando a sua missão. Como nossos antepassados também que nos catequizaram, nos ensinaram, e hoje trazemos no nosso coração tudo isso que nos foi ensinado, tudo aquilo que nós experienciamos para que o reino de Deus aconteça em nosso meio, para que o reino de Deus se concretize todos os dias em nosso meio. E Jesus nos diz, continua dizendo, que quando ele vier o Espírito Santo vai nos demonstrar em que consiste, o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram, a justiça porque Jesus vence a morte e vai para o Pai, e o julgamento porque o príncipe deste mundo já está condenado. Por que o demônio está condenado, como diz aqui? Porque Jesus sabia que passaria por tudo, mas ressuscitaria. E é isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos pedir para o dia de hoje. Porque o Evangelho de hoje é essa carta de amor para esse dia, para nos encorajar. Pedir a força do Espírito Santo nesse dia, a sua ação em nossa vida, para que nos ajude também a esclarecer situações em nossa vida. Para que o Espírito Santo hoje nos ajude a entender a nossa missão, a compreender a nossa missão, para que o Espírito Santo nos dê essa força, a graça, o dinamismo, para conseguirmos vencer e continuar a missão dada por Jesus, porque é missão minha e missão sua, de toda a igreja. Mas é importante eu falar de mim, da minha vida. Eu tenho a missão de continuar a levar a palavra de Jesus. Quando falamos de todos e não nos comprometemos, parece que o compromisso é só do outro e não é meu. Nada disso. Eu tenho a missão de clamar, de pedir o Espírito Santo, porque já veio sobre nós pelo sacramento do batismo, quando nos tornamos membros do Cristo, filhos de Deus Pai, e pelo sacramento do Crisma, que é a plenitude do Espírito Santo. Um sacramento tão importante, porque recebemos o Espírito Santo em plenitude e muitas pessoas, muitas famílias negligenciam este sacramento. É fundamental em nossa vida o Espírito Santo, porque Ele que nos dá o dinamismo, a força, a coragem para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer a opressão, para termos o entendimento de nossa missão no mundo. Por isso peça agora, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre a minha vida, Espírito Santo, me conduz, me orienta nesse dia. Preciso tomar decisões, tantas coisas que preciso realizar, o Espírito Santo, não estou enxergando uma solução, não estou enxergando um caminho, não estou enxergando clareza. Por isso, vem Espírito Santo em socorro à minha fraqueza e à minha necessidade. Lembre aquilo que diz o refrão do Salmo: Senhor, o Senhor estende. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. O braço de Deus é o Espírito Santo que nos conduz, que vai te conduzir nesse dia, que vai te dar atitudes acertadas e palavras acertadas. Creia, toma posse da graça de Deus. E queremos colocar no coração de Deus, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo, a nossa vida, nossas necessidades, nossas enfermidades. Entrega as tuas enfermidades agora diante do Senhor. Peça a intercessão do Padre Léo pelas pessoas que pediram as tuas orações,
por aqueles que você se comprometeu em rezar, apresentemos e peçamos a intercessão do servo de Deus. E rezemos a sua oração pelo seu processo de beatificação. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Você é convidado a estar conosco dia 21 de junho, aqui em São João Batista, Santa Catarina, na Casa Mãe, missa de encerramento do processo da fase diocesana de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Santa Missa às 15 horas com o nosso arcebispo Dom Wilson, logo após show Louvando ao Senhor com Álvaro e Daniel e Tiago Brado. Contamos com a sua presença. Que Deus te abençoe nesse dia, trazendo paz, alegria e saúde e te livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.